E a SAF do Fluminense, por onde anda? O assunto anda meio esquecido, o torcedor já não cobra tanto, mas o presidente Mário Bittencourt tornou a falar sobre o tema. Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias, aqui eu falo diariamente sobre futebol e Fluminense. Já peço para você deixar o like e a inscrição aqui no canal para fortalecer o meu trabalho, beleza? Vamos falar sobre uma entrevista que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu a um podcast do jornal O Globo aqui no YouTube. Inclusive, um dos entrevistadores foi o colunista do jornal, o Diogo Dantas, que esteve comigo aqui no quadro Toque de Bola. Salvo engano, foi o segundo convidado, foi um papo muito legal sobre jornalismo, futebol e etc. Convido para depois vocês assistirem. Bom, galera, o Mário, ele falou sobre diversos assuntos numa entrevista de mais de 1 hora, e eu separei aqui 2 temas específicos para fazer esse vídeo e trocar uma ideia com vocês. Foi perguntado sobre ele possivelmente assumir um cargo de CEO na futura SAF do Flu, e o tema SAF, que nunca mais se falou depois daquela reunião do Conselho Deliberativo transmitido pela Flu TV. Eu vou colocar aqui o áudio, são 2 áudios do Mário, a gente não pode colocar aqui as imagens porque pertencem ao jornal o Globo e eu não quero tomar strike. Então a gente vai ouvir o Mário Bittencourt falando sobre esses 2 temas e a gente troca uma ideia. Fechou? O primeiro áudio é o Mário falando sobre ser CEO da SAF. Vamos ver o que ele disse, ou melhor, ouvir o que ele disse. Mas esse tempo todo no futebol acaba fazendo que aconteçam essas especulações, essas possibilidades, etc. E eu, como um profissional, que hoje não sou só um profissional da advocacia, sou um profissional do futebol, obviamente que se um dia, né, isso não depende de mim, não depende da diretoria, se um dia receber alguma proposta nesse sentido, eu vou ter que avaliar, até como pai de família que sou, até depois de 6 anos de dedicação ao clube, né, de maneira, enfim, apaixonada, e continuará sendo no futuro, independente de um cargo que eu possa vir ocupar ou não, mas deixar muito claro que isso é uma decisão que não cabe a mim, não cabe ao conselho diretor, não cabe ao conselho deliberativo, caberá um dia, se eu for convidado ou não for convidado, ou se for outra pessoa, caberá, se um dia o clube for vendido e se chegar uma proposta, se os sócios entenderem que é melhor para o Fluminense. Bom, o que me chama a atenção nessa primeira fala do Mário é ele dizer que, além de ser um profissional de advocacia, é um profissional do futebol. Queria saber qual foi o curso que o Mário fez na área, quais foram as experiências dele como profissional do futebol. Porque até onde eu sei, todos os cargos que o Mário teve na carreira dele foram no Fluminense e são cargos políticos. Em 2009, ele é convidado pelo então vice de futebol Ricardo Tenório para ser um superintendente, eu acho que era esse o nome do cargo, era um cargo, salvo engano, posso estar enganado aqui, claro, e vocês me corrijam, mas não era um cargo remunerado. Ele volta como dirigente em 2014 para ser vice de futebol, um cargo político. Em 2019, ele é eleito presidente do Fluminense, através de voto dos sócios, também um cargo político, e é reeleito em 22 da mesma maneira. Então, o Mário se colocar como um profissional do futebol apenas por ele ter experiência, profissional é quem tem isso como profissão, quem estudou, quem se preparou. Então, chama atenção aí essa primeira fala do Mário. E, de novo, né, ele não descarta ser CEO do Fluminense. Diz que não houve nenhuma proposta, nenhum convite, mas que vai avaliar com a família. O Mário, ele não vê problema, ele não vê conflito de interesse, ele não vê falta de ética de ele estar na figura de presidente do Fluminense negociando a venda do clube e ser o funcionário dessa empresa, desse empresário que vai comprar o clube, né? Num claríssimo conflito de interesses, mas ele diz que não tem problema nenhum, né? Ele está negociando nas 2 pontas. Eu acho um completo absurdo. Mas, além desse áudio, eu quero colocar um outro aqui também para vocês, já na pergunta sobre SAF. Teve aquela reunião do Conselho Deliberativo, transmitido para todo mundo, e foi um verdadeiro show de horrores, né, gente? Para quem não conhecia a política, não é do Fluminense, a política é de clube de futebol no Brasil, é um negócio assim, amador, uma bagunça do caramba, um monte de gente ali sem nenhum preparo para opinar sobre o clube de futebol.
É curioso porque conselheiro também é um cargo político, né? Você tem que assinar a chapa ali do candidato e a partir daí você começa a deliberar diversas situações que são colocadas pelo conselho diretor, no caso a presidência. São pessoas ali sem nenhum juízo de valor, são engenheiros, taxistas, profissionais de limpeza, qualquer um pode ser conselheiro, né? Para vocês verem como que funciona um clube de futebol. E foi um verdadeiro show de horrores ali, uma reunião longuíssima. Eu tive o desprazer de assistir porque faz parte do meu trabalho. Mas vamos ouvir o que o Mário falou sobre SAF. Tem novidade ou não tem? O que falta hoje para responder a tua pergunta? Falta que chegue a proposta. E nós estamos nessa fase. Por que a gente fez aquela reunião? Nós fizemos a reunião porque o banco havia nos avisado que a proposta estava próxima de chegar, certo? E o próximo de chegar podia ser naquele mês, naquela semana, ou pode ser até o meio do ano, ou pode ser até o final do ano, mas nós quisemos... Então, peraí, gente. Próximo de chegar pode ser naquela semana, no próximo mês, no final do ano, no próximo ano? Como assim? Próximo de chegar é próximo, é breve. Agora o Mário está ressignificando o significado, né? Desculpe a redundância, de breve, de próximo. Isso é uma balela, né? Como assim? Então ele fez aquela reunião porque o banco, vai chegar a proposta. Aí não chega a proposta, pode chegar daqui a 2 meses, pode chegar ano que vem, pode chegar no final do ano. Como assim, gente? Então, essa primeira fala já é bem curiosa para dizer o mínimo. Vamos seguir. Vamos fazer uma atualização de como está o andamento, como você me perguntou, e o andamento é esse. Hoje nós estamos na fase de aguardar a chegada da proposta, obviamente que já é uma construção feita pelo nosso advisor no sentido de buscar os investidores. E aí, sendo muito claro com você, óbvio que quem está no controle do clube, né? Essa é uma outra discussão que é uma retórica nitidamente política e eleitoreira. Quem é que conduz a SAF, quem conduz o processo da SAF é, obviamente, quem está no comando do clube. Quem conduziu a SAF do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro e do Bahia foram os presidentes que estavam sentados na cadeira naquele momento. Não, mas ninguém reclama de que o Mário tenha que conduzir o processo. Ele é o presidente. O que se discute é a maneira como a gestão tem lidado com esse processo, né? Basicamente com um modelo único que já foi amplamente divulgado, explanado até pelo José Ilan, meu colega de profissão, meu amigo. O modelo é único só, é o modelo de alguns acionistas tendo o Mário como CEO. O que se discute é isso, não é o Mário liderar esse processo. É você ter um modelo único onde beneficia o Mário. Então, esse é um processo natural. Se não chegar uma proposta até o final de 2025, e eu não serei mais o presidente com certeza no final de 2025, o outro presidente poderá conduzir o processo ou não. Né? E para deixar muito mais transparente ainda, como a gente já deixou no dia da reunião, isso tem um processo administrativo que ainda será demorado. Se chegar uma proposta, para vocês entenderem, né, a hora que chegar uma proposta, nós vamos levar essa proposta ao Conselho Deliberativo, vamos levar ao Conselho Diretor, vamos montar comissões de avaliação dessa proposta. E, por fim, passando por esses órgãos internos do clube, se a gente entender que está maduro para o sócio ir às urnas votar, porque tem que haver uma eleição para votar a SAF, então não é uma decisão minha, individual, nem do meu conselho, né? E aí, se as pessoas olharem a proposta, óbvio que a proposta será externada, né? Como foi de todos os clubes, né? Olha, X milhões por X%, etc. Né? A gente não sabe nada disso ainda. Desculpa. E, obviamente, que a gente vai levar a votação. Se o colegiado de sócios proprietários, contribuintes, torcedores, né, sócios torcedores entenderem que é uma proposta boa para o Fluminense ficar ainda mais competitivo, ganhar mais título, disputar contra outros clubes que fizeram SAF, seguimos adiante. Se entenderem que não, o clube serve como clube associativo. Bom, tá aí, galera. Foram esses 2 trechos que eu queria colocar aqui e debater com vocês. Mais uma vez, chama a atenção que aquela reunião foi feita para nada. Foi uma reunião que começa com o vice-presidente geral Matheus Montenegro, elencando feitos da gestão, usando a Flu TV como veículo de publicidade da campanha dele, porque já começou naquele momento. O Matheus Montenegro será o candidato da situação. Ficou um tempão lá colocando números da gestão para depois dizer que dá para chegar uma proposta daqui a semanas. E a proposta não chegou. E o Mário ainda tem a disfarçatez de dizer que o breve pode ser daqui a um mês, daqui a 3 semanas, no final do ano, ano que vem. Como assim, cara? Aquela reunião, como eu disse, foi feita para capitalizar o candidato da situação e fazer o torcedor de otário, que até agora não teve absolutamente nada.
Eu já me manifestei sobre SAF. Eu acho, aí é minha opinião, eu não aprovaria qualquer SAF com o Mário Bittencourt liderando esse processo, porque eu não confio nele, eu não acho que ele tenha lisura para tocar isso. Ah, mas e o próximo presidente vai ter? Não sei. A gente tem que aguardar, conhecer a pessoa, a forma dele agir, mesmo se for o Matheus Montenegro, que é o favorito para ganhar a eleição, a gente sabe muito bem disso. Mas o que fica aqui nesse vídeo, mais uma vez, o Mário não negando ser CEO, achando normal negociar nas duas pontas e não trazendo nenhuma novidade sobre SAF depois daquela reunião que todo mundo esperava que algo iria acontecer. E aí, Tricolor, o que você achou desses trechos que eu coloquei do Mário na entrevista? Vocês podem acompanhar lá aqui no YouTube, né, no Jornal O Globo. E SAF, será que vai sair até o final do ano? Não vai sair? Você é a favor da SAF com o Mário liderando o processo? Sem o Mário, você acha que o caminho ainda é a manutenção do modelo vigente, ou seja, o modelo associativo? Vamos debater. Antes de sair, likezinho no vídeo e a inscrição no canal. Posso contar contigo? Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez. A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar.